Olá, hoje eu dei uma entrevista à Globo News sobre a guerra entre Israel e Irã. Agora eu vou aprofundar os principais pontos do que eu disse. A doutrina militar de Israel é clara. Países que ameaçam destruir Israel não podem ter a arma que permitiria fazer isso, a bomba atômica. Israel atacou uma usina nuclear do Iraque, em Osirak, em 1981, e uma usina nuclear em construção na Síria, em 2007. Há 2 décadas, Israel tenta eliminar o programa nuclear do Irã, pediu ao presidente George W. Bush armas capazes de penetrar na rocha para destruir fortalezas subterrâneas e Bush negou. Israel não tem essas bombas, por isso não atacou a central iraniana de Fordo, que fica numa fortaleza subterrânea. Depois de Bush veio o governo Barack Obama, que fechou em 14 de julho de 2015, junto com as outras grandes potências do Conselho de Segurança das Nações Unidas, China, França, Reino Unido e Rússia, e mais a Alemanha, um acordo para limitar o enriquecimento de urânio pelo Irã a 3,67% de urânio 235. Este teor só permite o uso em usinas de geração de energia para fins pacíficos. Essa foi uma, dentre outras medidas, para evitar a militarização do programa nuclear iraniano. A bomba atômica exige uma concentração de 90% de urânio 235, o tipo de urânio mais instável. Em 8 de maio de 2018, sob pressão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o presidente Donald Trump abandonou o acordo. O governo de Joe Biden retomou as negociações, fez mais exigências, além da questão nuclear, queria limitar o programa de mísseis balísticos do Irã e o apoio a milícias extremistas muçulmanas que intervêm em outros países da região. Os exemplos mais notórios são o Movimento de Resistência Islâmica Palestino, o Hamas, a milícia xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, e a milícia Ansar Allah, Partidários de Deus, dos rebeldes hutis do Iêmen. Todas elas atacam Israel por causa da guerra em Gaza. O Irã usava essas milícias numa estratégia de defesa avançada para combater seus inimigos longe do seu território. As derrotas do Hamas e do Hezbollah e a queda da ditadura de Bashar Assad na Síria acabaram com essas camadas de proteção. Depois dos primeiros ataques diretos do Irã a Israel no ano passado, Israel contra-atacou e destruiu boa parte das defesas antiaéreas do Irã, tornando o país vulnerável aos atuais ataques. Outra observação importante é que o presidente Trump não tem o poder que imagina, não conseguiu acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que prometia resolver em 24 horas, não acabou com a guerra em Gaza, houve uma trégua na época da posse de Trump, com a libertação de alguns reféns em troca de prisioneiros palestinos, mas as negociações da segunda fase do plano, que previam a libertação de todos os reféns e o fim da guerra, nem começaram, porque o Hamas exige um cessar-fogo definitivo, o fim da guerra e a retirada israelense da faixa de Gaza. Israel quer continuar atacando o Hamas e planeja ocupar o território por um longo tempo. A extrema-direita israelense gostaria de anexar a faixa de Gaza e a Cisjordânia. E Netanyahu sabe que, por razões da política interna dos Estados Unidos, pela força do lobby israelense, Trump não tem alternativa a não ser apoiá-lo. Trump tentou evitar uma guerra que fatalmente vai envolver os Estados Unidos, deu 60 dias de prazo ao Irã e exigiu que o país pare de enriquecer urânio, o que o Irã não aceitou. Netanyahu sempre foi contra essas negociações, que vê como uma manobra para o Irã ganhar tempo. Atacou no dia 61, nesse fim de semana haveria a 6ª rodada de negociações, o Irã cancelou. O Irã tem hoje mais de 1 milhão de homens em armas, somando forças armadas, reservistas, a guarda revolucionária e milícias aliadas, além de voluntários. Mas não tem como levar esses soldados até Israel. Precisaria negociar o direito de passagem pelo Iraque, Síria ou Jordânia, que não querem virar campo de batalha para uma guerra de outros países. Também não tem como levar pelo mar, porque seria um alvo fácil da Força Aérea de Israel. Assim, a principal arma de retaliação do Irã são 3.000 mísseis balísticos que podem causar grandes danos a Israel, na avaliação do ex-secretário da Defesa e ex-diretor da CIA, Leon Panetta.
como Israel destruiu bastante as defesas antiaéreas do Irã, o Irã não tem muito como se defender. Tem a espada, mas não tem o escudo. Então Israel pode infligir danos muito maiores. Quais são as outras opções de retaliação do Irã? A República Islâmica ameaça atacar embaixadas e bases militares dos Estados Unidos, da Alemanha, da França e do Reino Unido, se esses países ajudarem Israel a se defender. Os Estados Unidos têm cerca de 40 mil soldados em 64 instalações militares no Oriente Médio. A maior base está no Catar. Se os soldados dos Estados Unidos forem atacados, os Estados Unidos passariam a atacar o Irã, bombardear o Irã diretamente. O mesmo fariam os aliados europeus. No momento, os Estados Unidos ajudam Israel a se defender, mas não a atacar. Trump não queria envolver os Estados Unidos diretamente. O movimento MAGA, Faça a América Grande de Novo, é contra, é nacionalista e isolacionista. Trump prometeu retirar o país de conflitos externos, e um grande pesadelo para qualquer presidente dos Estados Unidos é ver soldados mortos voltando para casa em caixões enrolados na bandeira. Os europeus, por sua vez, temem que mísseis nucleares iranianos possam ser usados para atacar a Europa no futuro. Por isso, apoiaram o ataque de Israel. Se o Irã atacar bases militares em monarquias petroleiras do Golfo Pérsico, a maior base militar dos Estados Unidos do Oriente Médio está no Catar, mas também há soldados norte-americanos na Arábia Saudita, no Bahrein e no Kuwait, aí esses países entrariam na guerra ao lado dos Estados Unidos e de Israel. Nenhum país árabe quer pousar ao lado de Israel no momento, por causa da guerra em Gaza. Todos condenaram o ataque, formal e diplomaticamente, mas nenhum cogita romper relações com Israel. É preciso lembrar que em 2019, setembro, acho que 14 de setembro de 2019, quando a Arábia Saudita intervia na guerra civil do Iêmen, que fazia desde março de 2015, mísseis disparados pelos Houthis, que são aliados do Irã, atingiram instalações petrolíferas sauditas, o que no primeiro momento reduziu a produção saudita em 7 milhões e 700 mil barris por dia, mais da metade da produção anual do país. Neste caso, os preços do petróleo dobrariam para algo em torno de $150 por barril, a maior cotação nominal da história. As monarquias petroleiras do Golfo entrariam na guerra ao lado de Israel e isolariam o Irã, ainda mais o Irã no Oriente Médio. A China mediou a reconciliação entre Irã e a Arábia Saudita, que disputam a liderança do islamismo, o Irã xiita, a Arábia Saudita sunita. A China é a maior compradora de petróleo do Irã e depende da energia do Oriente Médio, então tem interesse direto na paz. Já a Rússia depende hoje de mísseis e drones iranianos para a guerra contra a Ucrânia, então não quer o fim do regime iraniano. A guerra contra a Ucrânia criou um eixo Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. O Irã também pode fechar o Estreito de Hormuz, a saída do Golfo Pérsico, por onde passam 21% do petróleo consumido no mundo, mas isso também jogaria as monarquias petroleiras do Golfo no colo dos Estados Unidos e de Israel e atingiria as exportações para a China. O mesmo aconteceria com ataques a navios cargueiros no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico. A última opção de retaliação do Irã é recorrer ao terrorismo contra alvos de países aliados de Israel, dos Estados Unidos e da Europa, e contra judeus no mundo inteiro, como o Irã fez no ataque à Associação Mutual Israelita-Argentina em Buenos Aires, em 1994, com 85 mortes. Os bombardeios não vão destruir totalmente o programa nuclear do Irã. O jornal The Times of Israel observou que Israel matou cientistas nucleares, foram 10, e comandantes militares, pelo menos 20, mas não a liderança civil, com exceção de um assessor do supremo líder espiritual da Revolução Islâmica, o Ayatollah Ali Khamenei, ditador de fato do país. Então haveria uma porta aberta para possíveis negociações mediadas por Trump, mas hoje se falou que Khamenei também seria um alvo. O conhecimento, o know-how de como fazer armas nucleares não pode ser bombardeado, e a guerra aumenta a determinação do regime iraniano de fazer a bomba. Então, a garantia de que o Irã não será mais uma ameaça existencial a Israel seria a mudança de regime em Teherã. No primeiro momento,
Israel diz que isso cabe aos iranianos, mas o discurso de Benjamin Netanyahu ao povo iraniano deixa claro que não, que um dos objetivos de Israel é a mudança de regime. O problema é que não existe uma força armada de oposição ao regime fundamentalista iraniano como havia na Síria. Seria preciso que parte das forças armadas rompesse com o regime e vencesse uma guerra civil, que parece difícil, porque a República Islâmica criou a Guarda Revolucionária por não confiar nos militares. O regime de Bashar Assad na Síria não caiu durante anos de guerra civil porque as forças armadas ficaram unidas. No fim, na ofensiva final sobre Damasco, em dezembro do ano passado, os militares não resistiram, perderam a vontade de lutar. Na guerra, é preciso ter vontade de lutar e armas para isso. A Segunda Guerra Mundial da Europa não acabou porque os nazistas perderam a vontade de lutar. As forças aéreas aliadas destruíram a indústria bélica alemã. O Japão perdeu a vontade de lutar depois de ser alvo de 2 bombas nucleares. A justificativa para as bombas de Hiroshima e Nagasaki foi que, diante da resistência feroz dos japoneses nas batalhas de Iwo Jima e Okinawa, o custo em vidas de uma invasão das 4 maiores ilhas do Japão seria de 1 milhão de mortes. O regime fundamentalista iraniano, até por força do seu fanatismo religioso, não vai perder a vontade de lutar. É isso aí. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Substack, no Instagram, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção, até mais. Tchau.